Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui iniciando esse trabalho na presença de vocês, nesse lugar tão histórico, fazendo parte de um mutirão de pessoas, né, de trabalhadores, um apoio ainda universitário em tempos tão difíceis. Eu quero, antes de tudo, falar assim, da satisfação, né, de poder estar iniciando esse trabalho com o apoio decidido de tantos, né, sem o qual não seria possível. Bom, nós estamos propondo esse trabalho pelo Laboratório Políticas, Direitos, Éticas, que foi fundado em 2010, e se fortalecendo em 2011, mas já fruto de trabalhos precedentes, né, de professores de diversas instituições, o ERJ, Unirio, o UFES, no Espírito Santo na época, agora o UF. E esse trabalho ele tem se dedicado a pesquisas na área de direitos humanos, né, e nacionais e internacionais, notadamente com uma interlocução mais presente com a Inglaterra e com o professor Cital Dillon, que seria nosso convidado, professor visitante na Universidade Federal Fluminense, que nos apoia nesse evento. Por uma razão pessoal, de saúde da família, o professor não pôde estar aqui nesse dia, mas se dispôs a acompanhar os desdobramentos do trabalho, os registros, e igualmente dar continuidade, não só na Inglaterra, onde ele já nos convidou, eu e Elizabeth, e também no Brasil, num futuro próximo, né? E numa interlocução com a proposta desse trabalho, que é estender o nosso trabalho de pesquisa, interlocução com a Sheffield Hallam University e o Instituto de Direitos Internacionais Helena Kennedy, né, que foi considerado, inclusive, o programa de pós-graduação mais bem avaliado no Reino Unido, né, tendo recebido prêmios e se destacado. Então, para nós também é uma honra saber que, embora na ausência do professor Dillon, ele está nos acompanhando e esse trabalho não vai se interromper por essa situação. Então, a nossa ideia desse trabalho era de ampliar essa interlocução com o professor e com a equipe dele, que já esteve aqui, inclusive nessa casa, né, Elizabeth? Acho que vieram um bom número de professores de lá, equipes de pesquisadores, já fazendo outros. Esse já é o terceiro colóquio do Laboratório Política, Direitos, Éticas, né, colóquios internacionais. E, dessa vez, a nossa proposta, a nossa ideia foi que, nesse amplo leque de pesquisas de direitos humanos, a gente focasse num projeto de campo, né? Porque, enfim, essa tem sido a nossa característica de pesquisa e também dos colegas ingleses, né? Com projetos de intervenção no campo. Então, nesse momento, a gente propôs a ele de conhecer esse trabalho que a gente faz no Brasil com uma rede de observatórios de direitos humanos, saúde e justiça, né? É preciso dizer que, no Brasil, os primeiros estudos na área, o Martim, inclusive, fez uma entrevista comigo, fez uma pesquisa pela Fiocruz, enfim, a gente registrou isso. Ele fez a pesquisa dele, eu que fiz uma participação micra, mas em que ficou claro para mim, né, porque a Elizabeth é muito discreta e as documentações dela são assim, ela não se coloca à frente, mas esse grande problema que nos traz aqui da saúde prisional, como estender a garantia constitucional de que a saúde no Brasil deve valer para os seus cidadãos, estender a prisão. Isso inicia ainda no final do governo Fernando Henrique, com estudos e projetos pilotos sob a batuta da professora Elizabeth Susequinde. Estender a prisão.
né? A questão é os primeiros estudos sobre estender o direito à saúde às pessoas que estão sob a tutela do Estado e em situação de restrição de liberdade, né? Em situações de controle, em instituições de controle. Eu queria trazer, então, rapidamente a problemática da prisão, né, para dizer que isso é uma febre no Brasil. Nós estamos no CTI há muitos anos, né, que a gente passou por escândalos como Pedrinhas, está aqui o juiz Fernando Mendonça, Urso Branco, em Rondônia, né? Nesses últimos anos, inclusive, né? Então, qual foi o recurso que o nosso Estado pôde aportar a essa situação de CTI nas últimas décadas, né? É uma questão bastante delicada, tem a ver com uma cultura, com uma herança também, né, militar, uma herança também de controle de uma instituição prisional, em que os investimentos são notórios, são históricos, são feitos no controle, né, são mais grades, mais unidades, mais segurança, né, e aonde fica a questão do investimento em direitos. Então, é essa questão que a gente se coloca e que a gente se responde também, num certo sentido, com as nossas pesquisas, uma vez que a gente percebe que a gente tem aí, hoje já crescendo, né, investimentos em segurança. O DEPEN fala em 1.433 prisões no Brasil, mas as nossas pesquisas indicam 3.000 prisões no Brasil, muito mais do que o número oficial, né, em 2.200 municípios, e uma população que beira 700 mil presos. Se a gente conta com a população flutuante, 1 milhão, né? Então, a gente teve um crescimento exponencial, que a gente precisa questionar, né, de onde vem isso e qual foi o aporte que foi trazido para esse 1 milhão de pessoas do nosso país. Que condição, sobretudo em relação a esse direito elementar, que é a saúde, mais inúmeros, né? A gente sabe que na LEP, artigo 14 e 22, eles têm sido utilizados para criar um subsistema de saúde dentro das administrações penitenciárias, né? Então, os médicos, os psicólogos, a equipe de saúde, ela é toda ligada a uma área que é de controle. Então, essas questões que vinham surgindo, elas estão aí, e nós da academia, a gente percebe que um puro academicismo não resolve. Um puro ativismo também pode fazer um movimento, mas não tem surtado o efeito que a gente espera, né? E a gente tinha espaços sociais também para isso. Então, o que a gente pensa, né? Que a gente tem que pensar com os recursos que a gente tem, humanos, na academia, nos territórios, nas pesquisas, nos próprios terrenos, nos próprios territórios, nos poderes executivos, judiciários. Quem são os Fernandos Mendonças que estão por outras unidades federais que podem colaborar com um trabalho de fato com o campo? Quem são os juízes que estão interessados? Quem são os profissionais do executivo, das secretarias de saúde, das secretarias de Estado? Essas pessoas nos estados que mais têm abertura para salvaguarda de direitos, princípio constitucional do início da Constituição, essas pessoas têm se encontrado já há alguns anos. A rede inicia em Minas,
Em que ano mesmo? Já não me recordo. Mas, enfim, já tem alguns anos, a gente vem fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho em rede, o que a internet ajuda, mas precisa de fomento, precisa de ajuda para que essas trocas possam acontecer e, sobretudo, as intervenções no campo. Né? Então, nós temos essa estrutura já com mais de 10 estados, mais de 10 universidades federais, em pesquisas, em pequenas intervenções, mas que são também pessoas que se organizam como uma organização nascente, vamos dizendo assim, que já está funcionando, mas que pode ser mais interligada e produzir mais efeitos de campo nos territórios. É isso que a gente tem visto, por exemplo, possibilidades de alguns territórios, como o próprio Espírito Santo, onde eu estive, que tem interesse, Maranhão, que a gente tem uma equipe grande aqui, já iniciando um trabalho no território, São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro é o nosso grande desejo também de ter um aporte, um auxílio, né, com esse trabalho de décadas que a gente tem feito, inclusive nacionalmente, de conhecer, com muitos consultores, né, que são até internacionais, que têm trabalhado para os últimos governos, né, na última década e meia, que também têm ajudado muito nesse trabalho de catalisação desses estados. Né? Pelo menos para mim, para eu conhecer os outros estados, tem sido muito importante. A interlocução, notadamente, com o Highlander, com Martinho, teve também a nível nacional e outras pessoas. Isso tem ajudado muito a esse trabalho. Então, quando a gente se dá conta que a gente pode de fato fazer um trabalho que faça muita diferença, inclusive monetariamente, né, financeiramente, porque o que significa você ter um subsistema de saúde dentro de um sistema de segurança? Né? Isso só para dar uma palhinha. Então, assim, enquanto que nós temos um sistema universal de saúde pública no Brasil, né? Claro que a gente está num outro momento, um momento ainda mais difícil dessas conquistas, porque o Sistema Único de Saúde também está sendo colocado em xeque. Mas é mais do que nunca o momento de encontrarmos os parceiros que apostam nesse trabalho republicano, constitucional e da maior relevância em termos de direitos humanos. Né? É uma catástrofe, é um CTI, é uma tragédia, e a resposta social pode, então, passar por uma colaboração com esse grupo, né? esse núcleo, essa rede nacional que é alavancada pela academia, mas que não se esgota nela e que não se enclausura nela. Por isso é também um projeto de extensão da maior relevância, com todas as regiões da federação incluídas. Né? Então, assim, esse trabalho visa, portanto, apresentar um pouco o estado dos nossos avanços, né, em termos de discussões e pesquisas e dados. E, em seguida, uma reunião com os estados. Alguns dos estados não estarão presentes, mas a maioria dos estados que compõem a Rede Nacional de Observatórios de Direitos Humanos, Saúde e Justiça estarão presentes também para que possamos dar desdobramentos, né, possíveis a essa interlocução, a esse acordo de cooperação. Então, agradeço muitíssimo a presença dos professores da UF, da Unirio, né, aqui na mesa, e gostaria de ouvir dos professores representantes das universidades a palavra nesse momento. Passo a palavra e agradeço muitíssimo o apoio de vocês. Muito obrigada. Então, quem que a gente fala? Palharini, por favor.
Professor Francisco Palharini, diretor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal Fluminense. Meu bom dia a todos. Professor Paulo Mendonça, minha satisfação de estar aqui presente ao seu lado. Professora Elizabeth Sequinde, professora Renata Moura, coordenadora do evento, colegas presentes, alunos, estudantes, meu bom dia. E a satisfação, registrar aqui a satisfação do Instituto de Psicologia da UF em estar participando desse evento e com vistas à sua maior integração, né, no sentido de produzir uma psicologia que seja orientada, né, não propriamente pela adequação do ser humano a uma ordem vigente, mas por uma psicologia que seja mais orientada para o aprofundamento da busca da liberdade, do direito, da saúde, né? Eu acho que é com essa perspectiva que o Instituto de Psicologia se articulou a esse evento, né? Queremos uma psicologia que esteja a serviço do ser humano e não para a sua adequação a uma ordem vigente. Eu creio que, se não bastasse essa perspectiva, né, eu penso que vale a pena a gente refletir sobre a ocorrência, sobre a realização de um evento com essa perspectiva, no momento em que a gente assiste a tanta cassação de direitos para o ser humano, onde a própria discussão da liberdade se vê restringida em vários lugares desse país. Eu penso que essa onda conservadora que está assolando o nosso Brasil, né, tem que ser repensada também, não só nos bancos acadêmicos, mas nos encontros entre nós, de modo a fazer frente a essas restrições que se colocam para a realização plena do ser humano. Bom, eu penso que a gente deve deixar as falas mais reservadas aí para o pessoal que trabalha com essa questão propriamente. Então, desejar a todos um bom trabalho, né, e colocar o Instituto de Psicologia à disposição de vocês para outros eventos, para outras atividades e que a gente possa fazer desse evento um pontapé inicial para um trabalho muito mais profícuo. Obrigado a todos. Eu só queria fazer uma menção, professor Palharini, que no nosso Instituto de Psicologia há outros professores também participando da rede e colaborando conosco também, né? No caso, aqui, inclusive, está a professora Silvia Tedesco, a professora Cristina Halter. Há interesse ainda de outros professores do próprio Instituto em vir a colaborar, né? A Márcia já me falou, enfim. É com muita satisfação, né, também que a gente percebe esse acolhimento, né, no Instituto. Então, passamos a palavra ao professor Paulo Matos, da Unirio, diretor da Faculdade de Direito. Decano Mendonça. Muito bom dia a todos. Gostaria inicialmente de saudar o professor Palharini, a professora Renata, a professora Elizabeth Sequinde, nossa colega lá da Unirio. Agradecer pelo convite de participar dessa abertura do evento, né? Como o professor Palharini já mencionou, na verdade, nós estamos aqui muito mais para aprender do que propriamente para acrescentar, né, professor? Uma vez que os especialistas é que vão trazer a sua expertise nos temas a serem discutidos para enriquecer o nosso saber, né? Fico muito satisfeito de poder representar a Unirio aqui nesse evento, né? A professora Elizabeth Sequinde vem fazendo um trabalho muito importante na nossa escola, nessa área de ciências criminais, criminologia, né? Inclusive, o tipo de abordagem, de análise que ela faz, tem servido de grande estímulo para os nossos discentes, né? Que inclusive instituíram a Liga de Estudos na área criminal. A professora os auxilia, os orienta em termos de leituras, em termos de debate. Então, acho que esse olhar interdisciplinar nessa área de direitos humanos é fundamental, né? No presente, nós estamos desenvolvendo um debate acerca da revisão do projeto político-pedagógico do curso de Direito da Unirio,
E uma das áreas de ênfase especificamente envolve direitos humanos, né? Dentro da proposta que está sendo formulada, e o que me parece que ao longo do tempo vai enriquecer essa nossa colaboração, essa nossa parceria, até mesmo porque para lidar com temas relacionados a direitos humanos, não basta o conhecimento da técnica do direito, né? Ela é importante, naturalmente, porque ela é o parâmetro normativo, né, da garantia dos direitos do cidadão, mas é muito importante cada vez mais esse estudo transversal contra as áreas das ciências humanas e sociais, né? E principalmente no campo da psicologia, nós observamos que muitas das mudanças que o direito vem experimentando passam por uma formação no âmbito da psicologia, né? do estudo da condição do ser humano, né? Da psique humana. Só para exemplificar, né? Hoje um dos temas importantes no debate da área do direito é a questão da mediação, né? Da solução negociada de conflitos, que envolve naturalmente muito mais um conhecimento do comportamento humano do que de textos jurídicos, né? De legislação. Então, para nós, os diversos âmbitos de atuação na área jurídica, esse conhecimento interdisciplinar tem se mostrado muito profícuo. E especificamente no que se tange à política criminal, né, a questão da execução da pena, né, essa é uma temática que demanda cada vez mais uma cooperação entre atores de áreas diferentes, porque, como a professora Renata mencionou na sua exposição inicial, o que nós observamos é uma falência do sistema carcerário no Brasil, né? Inteiramente dominado por facções criminosas, né? Os agentes públicos muitas vezes cooptados por esses agentes do crime, né? E isso advém muito do abandono que esse sistema foi relegado durante anos, né? E de alguma forma continua, infelizmente, né? Então, ter um grupo de estudiosos, de intelectuais que se dedica a refletir sobre essa questão, né, que ao fim e ao cabo acaba sendo uma questão importante na própria temática da segurança pública, afinal de contas, porque a finalidade do sistema prisional não é meramente punitiva, né, ou pelo menos não deveria ser, né, é também de reintegração daquelas pessoas ao convívio social, enfim. E ele não tem feito esse papel, pelo contrário, ele tem maximizado o aviltamento das condições carcerárias e o que acaba estimulando a replicação do delito, né, da conduta delituosa. Isso não apenas nas instituições penais, mas também nas instituições de assistência a adolescentes, infratores, se verifica de uma forma muito grave, né, o que acaba gerando aí implicações muito sérias, né? E sob esse ângulo especificamente da saúde, uma questão que eu acho que naturalmente os colegas vão ter oportunidade de debater ao longo desses dias e que nos chamou muito a atenção é exatamente a dificuldade que tem se verificado aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no atendimento de saúde à população carcerária. Então, nós temos episódios aqui no Rio de Janeiro, muito noticiados, de integrantes de facções criminosas que, em momento de atendimento de saúde, foram resgatados de hospitais públicos. Então, até nesse aspecto, pensar-se numa estrutura voltada para isso é fundamental, em nome do interesse do acautelado e também da própria sociedade, né? No sentido de que isso não seja uma porta aberta para que a própria integridade física dos demais cidadãos não seja ameaçada em situações como essa. Então, não vou mais me alongar, na verdade, aqui venho mais numa condição de convidado, a qual agradeço, reitero mais uma vez aos organizadores pelo convite e torço para que o evento seja bastante exitoso, bastante enriquecedor para todos os seus participantes. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Eu quero saudar os professores aqui da mesa, professor Paulo Mendonça, professora Renata Costa Moura, professor Palharini, e agradecer a presença, que significa um apoio ao nosso seminário, e também quero assinar embaixo de tudo que foi comentado aqui, de forma muito sensata e também muito bem informados, os professores. Eu quero também agradecer muito o suporte que nós tivemos aqui no Centro Cultural Justiça Federal, que nos acolheu, que organizou, que montou horário extra para o funcionamento do nosso seminário. E eu queria agradecer a equipe toda e, sobretudo, a pessoa que organizou, né, que é a Alessandra Amorim, que, com a sua equipe, nos deu a possibilidade de montar o seminário aqui. Eu também agradeço ao desembargador André Fontes, que é o presidente do Tribunal Regional Federal, que também não só nos apoiou, como permitiu que esse seminário fosse realizado na parte da manhã, já que o Centro Cultural Justiça Federal funciona de 11 horas da manhã às 21 horas. E nós queríamos montá-lo de manhã e foi com a permissão dele que nós fizemos isso. Quanto ao sistema prisional, pelo que já foi dito, e foi enfatizado no caso de duas penitenciárias, que são a penitenciária de Pedrinhas e a penitenciária Urso Branco, em Rondônia, Pedrinhas, no Maranhão, é lamentável dizer que elas não são exceção, que a maior parte das penitenciárias do Brasil são idênticas, têm condições de moradia idênticas a essas duas, onde os próprios presos se revoltaram e também monitorados por organizações bastante discutíveis e negativas, no meu ponto de vista, eles causaram essa mortandade toda de seus próprios colegas, com o intuito de chamar a atenção. Agora, em Manaus teve também. Teve no Brasil inteiro, porque elas têm perfis diferenciados, chamam a atenção de maneira diferente, dependendo do Estado e do momento político né, que o país está, e, portanto, há um relevo maior em um momento, mas, na verdade, o sistema prisional brasileiro é todo extremamente problemático, dramático, e isso é há muitos anos, assim, e eu só vejo piora. Eu trabalho há mais de 40 anos nessa área, eu só vejo piora. Bom, então, eu queria, mais uma vez, a maior parte das pessoas já foi informada, que o professor Cital Dillon, que havia proposto esse seminário e também que estava responsável por um espaço como professor visitante na UF, e é o grande incentivador dessa união entre o Reino Unido e o Brasil. Ele não pôde vir por questões de saúde na família imediata, e então, como ele já havia enviado um paper para organização e tudo, eu resolvi pegar enxertos do paper dele e apresentar para os senhores, de forma que não ficasse faltando essa abordagem dele. Naturalmente que eu procuro ser o mais fiel possível ao texto, mas sempre não só é diferente e muito inferior
ao que ele poderia fazer se estivesse aqui conosco, lendo ou interpretando o seu próprio paper. Bom, como todo mundo sabe, o assunto dele é o respeito aos direitos humanos, mesmo no caso do combate ao terrorismo, né? Direitos humanos e contra terrorismo. Uma breve palavra sobre ele. Ele é o diretor do Departamento de Direito e Criminologia da Universidade de Sheffield Hallam. Esse curso dele foi considerado o melhor do Reino Unido. Recentemente, ele recebeu uma medalha das mãos da rainha pelo trabalho, pelo conjunto da obra que ele desenvolve há 25 anos, sempre com foco em direitos humanos. Ele trabalhou em 35 países da América Latina, Europa, Ásia, África, do Oriente Médio, antes de ir para essa universidade, que é uma universidade do interior do Reino Unido. E antes disso, ele se voluntariou a prestar serviços profissionais no Afeganistão e em Uganda, recentemente, antes de ir para essa universidade. Ele se propõe em estabelecer redes, e por isso ele tem tanto interesse na nossa rede aqui. Redes dentro de países e rede fora de países, governamentais e não governamentais, que envolvam as áreas governamentais e as áreas acadêmicas e o chamado terceiro setor, que é o não governamental, né? Suas conexões internacionais o levaram, entre outros, a organizações como a Unesco, a Unicef, Banco Mundial, a Fundação Ford, o Home Office e o Foreign Office do Reino Unido, o Conselho Britânico, que ele dirigiu por 8 anos aqui no Brasil. Ele é um profissional menos teórico, ele é muito mais de construir, de fazer, e é por isso que já há alguns anos nós mantemos relações com ele e acabamos chegando a esse momento de interação entre as redes que ele tem e as nossas. Bom, o paper mesmo fala que a década de 90 foi de otimismo para os defensores dos direitos humanos. A Guerra Fria havia terminado, muitos países haviam absorvido medidas e leis de proteção aos direitos humanos, e na esfera internacional isso também se observava. Então, pesquisas, acordos multilaterais, convenções foram pactuados durante a década de 90 e foram editados e integrados à legislação doméstica por incontáveis países. Também haviam cessado conflitos internos em vários pontos do mundo, inclusive na África, e o ativismo, o processo, julgamentos de atrocidades em países como Ruanda, Iugoslávia, Camboja, Timor-Leste, foram processados, seus líderes foram processados, mostrando uma rejeição, um repúdio da comunidade internacional pelo extremo desrespeito, violência, agressão à vida de populações nesses países e impunidade. A comunidade internacional conseguiu levar aos bancos nacionais e internacionais, que no caso do Tribunal Penal, alguns desses líderes desses países que eu mencionei. Mas, em 2001, os ataques terroristas em solo americano mudaram completamente esse avanço dos direitos humanos na esfera nacional, de diversos países e internacional. Porque, na verdade, direitos humanos e guerra não são compatíveis, assim como terrorismo e direitos humanos também não são compatíveis. Sabemos que o terrorismo é um crime
um tipo de crime que já existe há milênios, mas que nos últimos anos surgiu com um novo perfil e uma nova conceituação. E trouxe também consequências bastante diferenciadas, consequências globalizadas, inclusive. Os objetivos de outras formas de terrorismo que antecederam a essa também eram pontuais, eram diferentes, eram claros e não tinham essa perspectiva de disseminação pelo mundo. Nós testemunhamos em décadas anteriores lutas por autonomia geopolítica, liberdade de crença, liberdade religiosa, por territórios, ou lutas para derrubar governos ditatoriais ou até o capitalismo, entre várias outras demandas, que são essas que se utilizaram de algumas formas de terrorismo anteriormente. Alguns desses movimentos chegaram a alcançar os seus objetivos. Todos esses movimentos que antecederam ao terrorismo atual também causaram vítimas na população civil. Portanto, o CITAL entende que nós estamos num momento crucial para os países fazerem um balanço entre direitos humanos e as medidas para contenção do terrorismo. Como todo mundo sabe, que após o 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, lançou uma chamada guerra ao terror, que de fato significou uma guerra à Al-Qaeda e, portanto, ao Islã que é considerado fundamentalista. E aí o presidente Bush lançou aquela sua campanha de ou você está conosco ou você está contra, que, aliás, a ditadura brasileira já tinha lançado e outras também, de ame ou deixe, Brasil, ame ou deixe, ou seja, ou se aceitavam as condições propostas, pode ir embora. E a mesma coisa foi a campanha do Bush pregando uma aceitação absoluta de seus planos. Imediatamente após, houve a invasão do Iraque e do Afeganistão e do Iraque, na verdade, e aqueles progressos nas relações internacionais que o CITAL menciona em relação aos anos 90, ainda nem sequer estavam solidificados e já foram objeto de um retrocesso profundo. Consequentemente, vários estados articularam medidas para conter a ameaça terrorista, mesmo quando não tinham nenhuma ameaça terrorista em seus solos, né, em sua realidade. Isso significou o que é conhecido como legislação preventiva, legislação para o que pode acontecer, legislação para que o talvez venha a acontecer, mesmo, eu volto a dizer, nos países que não são objeto de terrorismo. Dando seguimento, em menos de 2 décadas após o 11 de setembro, uma extensa série de ataques terroristas desfilou diante dos nossos olhos. Ou seja, ao invés dessas medidas causarem uma redução no ímpeto do terrorismo, aconteceu exatamente o contrário. Ataques em Mumbai, Paris, Londres, Bagdá, Boston, Paquistão e muitos outros mostraram uma força aterradora do terrorismo e uma violação consequente aos direitos humanos das pessoas e de grupos. E, indiscutivelmente, a gente nota que o terrorismo vem causando uma metamorfose na segurança e no ambiente global. Ele tem buscado, né, destruir grupos sociais, seus valores, tradições, cidades, áreas geográficas, bens culturais e históricos e, portanto, isso tudo significa direitos humanos.
com recursos mínimos, muitas vezes o terrorismo consegue efeitos significativos em termos de atrocidades massivas. Lidar com tantos atos terroristas e com a reação dos diferentes estados tem sido um grande desafio para os direitos humanos, que são valores universais e garantias legais que protegem indivíduos e grupos contra ações que interferem com liberdades fundamentais e ameaçam vidas. E mesmo após a reação de tantos países ao 11 de setembro, não há ainda uma definição internacional aceita do que significa terrorismo. E não havendo essa definição, os países se apropriam desses símbolos que estão ligados à palavra terrorismo, ao termo terrorismo, ameaça de terrorismo, e também utilizam para suas questões internas, para ampliar restrições, reduzir direitos das populações e tudo. Muitas vezes usando para violar a legislação interna por questões políticas, atingindo seus inimigos políticos. E a gente nota que país após país vem aprovando sumariamente legislação baseada em restrições radicais que são previstas nesses atos que foram editados pelos Estados Unidos, né? E que também já existem em vários países, inclusive no Reino Unido, e que incluem o controle de sequestro, de detenções arbitrárias e indefinidas, detenções indefinidas que atingem qualquer pessoa e execuções extrajudiciais, ou seja, os países vêm adotando essa legislação que permite essas execuções extrajudiciais, a detenção arbitrária, por tempo indeterminado, sem levar ao judiciário as pessoas que são consideradas suspeitas. Nós vimos tanto em Guantánamo quanto em Abu Ghraib que incontáveis pessoas tiveram que ser soltas após alguns anos de detenção, porque um era motorista, outro era um vizinho, enfim, eles não tinham ligação direta com o terrorismo, uma boa parte, nem todos, claro, e haviam sido presos sem direito a advogado, sem direito a nada, e ficaram anos presos, geralmente sob tortura, né? O Paquistão, a Síria, a Líbia, o Iraque, Sri Lanka, Iêmen, Indonésia estão entre os países que hoje em dia apresentam exemplos do colapso justamente da regra da lei e impressionantes abusos aos direitos humanos. Ou seja, os países se aproveitaram, vários deles, para generalizar perseguições. Muitos arguem que a guerra ao terror tem matado muito mais inocentes do que o próprio terrorismo. Várias formas de terrorismo foram espalhadas pelo mundo, vítimas do terrorismo têm a ver com tortura, com a criação, governos criaram centros de detenção em seus países que emprestaram aos países que estavam liderando a guerra contra o terror, que eram os Estados Unidos e Reino Unido, não são, e emprestaram para que ali fossem locais de interrogatório de suspeitos, né? E isso tudo aumentou a revolta na população civil desses países, que foi população civil que foi atingida, assim como um todo. A gente vê isso muito no caso do Iraque, onde essa guerra ao terror destituiu um presidente, né? No Afeganistão também destituiu um presidente e soltou ali as suas regras e a divisão entre a população.
Isso tudo aumentou muito essa fenda, essa separação entre Oriente e Ocidente. Ao invés de haver uma aproximação que deveria haver através da globalização, o que houve é uma separação muito drástica. E a gente sabe que esses suspeitos de terrorismo, entre eles há inocentes, outros não são absolutamente inocentes. Muitas vezes se diz, também em relação à criminalidade doméstica, nos países do Brasil é um desses casos, que os promotores de direitos humanos são complacentes com o crime, são soft, são leves, né? E que a supressão de direitos humanos é um passo necessário para proteger as liberdades fundamentais e a segurança nacional. Mas o CITAL diz que há muitos recursos em leis internacionais e já tribunais internacionais para processar terroristas que agridem populações civis e civis. Mas isso não ocorre porque a interpretação adotada pelos países que lideram essa guerra ao terror é que não são atos individuais, não são atos daquele grupo, e sim são atos do território de onde eles são, dos quais eles são nacionais contra o território agredido. E isso vai fazer com que haja sanções e verdadeiras guerras em relação aos países de onde provém esses terroristas. Claro que há países que aceitam treinamentos, campos de treinamento, como é o caso da Líbia, atualmente da Síria, e que sim merecem essas sanções. Mas nem todos os países merecem essas sanções. De repente, o Paquistão, por exemplo, pode não ter os campos de treinamento, não é? Ou pode ter. Bom, ele chama então a atenção que essa diferença entre atribuir a um Estado, a um país, ou atribuir ao grupo, aos indivíduos, ela é marcante, ela deve ser levada em conta, né? E ele acha que esse é um contexto que precisa de observação, a maneira como o contra-terrorismo atua, de forma que ele não prejudique mais a população. Por exemplo, hoje a gente vê as sanções nos Estados Unidos, no Reino Unido, e aí param a imigração, e há uma radicalização em termos de preconceitos contra pessoas que vêm desses estados, né? Uma legislação que é passada, se tenta passar, no caso, e de discriminação a nacionais de várias... a pessoas de várias nacionalidades, como foi agora no caso do Trump. E uma das questões é que esse combate generalizado, violento, ele também é feito de uma maneira ignorante. Ignorante das questões culturais já presentes, do equilíbrio cultural existente, e vai fazer com que haja uma revolta muito grande, que não se acate essas medidas trazidas por tropas supostamente de auxílio, como a gente viu no Afeganistão e no Iraque, e que os países fiquem completamente desequilibrados e desequilibrem-se regiões, que é exatamente o caso do Oriente Médio, onde países como o Iêmen, por exemplo, estão dentro de ou Sudão, estão dentro de uma
de um redemoinho que não existia anteriormente, ou que era muito menos perceptível por menor gravidade. Já estou terminando. Bom, por outro lado, temos que reconhecer que as tentativas de controlar, impedir as ações terroristas são extremamente difíceis, também são custosas, e elas têm que ser permanentes. E elas estão voltadas a prevenir, a identificar possíveis terroristas, detê-los, interromper fluxos de recursos, impedir o uso da internet para cooptação de simpatizantes, muitos deles muito jovens, combater a internet quando ela é usada para amplificar as demonstrações bélicas e selvagens de força e ferocidade, como a gente vê no ISIS atualmente, né? Execuções que são viralizadas na internet, mostrando uma força que aquele grande grupo possui e espalha pelo mundo, né? E por mais que se tenha feito e despendido esses recursos e esse tempo, não se tem conseguido eficácia. Eu estou assim, reduzindo muito porque sei que não é o ideal. A gente sabe que o terrorismo é uma ameaça bem real e destrutiva em qualquer parte do mundo. E que os Estados têm o dever de tomar medidas para reduzir o seu impacto destrutivo em áreas em que ele atua. Mas também sabemos que a proteção aos direitos humanos é inexoravelmente ligada ao pensamento e às práticas democráticas. E para proteger a população contra o terrorismo, o Estado não pode golpear esses princípios, ou ele estará erodindo, ele estará detonando, literalmente detonando, essa divisão essencial que existe entre o legítimo e o ilegítimo. Mesmo que o ilegítimo se torne legislação, se torne lei, né? Entra na legislação. Para ter uma lei ilegítima. Outra coisa que ele fala é que os direitos fundamentais não podem ser negociados ou trocados no mercado internacional por melhores condições de mercado, né? Ou perdão a dívidas, outras medidas que são concedidas aos apoiadores. Ou seja, tal como acontece aqui, que a gente acaba de ver, também a nível internacional compra-se o apoio. Então, a guerra do terror pode dizer que ela conta com 95 países, porque eles foram agraciados por medidas que não, as quais só existiram por conta desse apoio que eles dão. Então, o CITAL também fala que o respeito à legislação internacional não é opcional, é uma necessidade que foi construída para impedir o Estado que nós temos, né, e esses direitos internacionais desde depois da Segunda Guerra, com os efeitos do Holocausto, né, é uma construção que os Estados, nesse momento, por conta de combater o terrorismo, não podem anular. Tem que haver uma maneira de se fazer isso sem simplesmente acabar com essas conquistas que nós conseguimos. E aí nós temos conquistas desde da consideração da condição sexual ou das questões raciais, do papel da mulher na sociedade. Tudo isso foi conseguido num avanço dos direitos fundamentais, tanto que na nossa Constituição, no artigo 5º, estão todos esses direitos dos quais nós
estamos falando de pessoas com problemas de saúde mental, pessoas que são desassistidas e outros. Eu deixo aqui para todos algumas questões de um debate que aparentemente não tem fim. E um deles é o seguinte: seria possível, que é uma dúvida generalizada, seria possível que o terrorismo fosse... seria possível que o terrorismo fosse combatido de uma outra forma? Quer dizer, nesse pequeno grupo que tem a mão na massa em questões que são de direitos humanos, que são da égide de direitos humanos, seria possível que o terrorismo fosse combatido dentro dessa visão de direitos humanos, de cumprimento de legislação, ou tornou-se essencial ao contra-terrorismo passar por cima dessas questões da legislação e tudo? Essa é uma questão que eu deixo aos senhores. E aí eu trago um fato concreto brasileiro, que já não faz parte do paper do CITAL, como algumas observações aqui também não fizeram, e que é o seguinte: em 2015 houve uma preocupação muito grande e já anteriormente por conta da Copa Mundial, né, Copa Mundial, deve ter um outro nome, mas Copa do Mundo. Havia preocupação com segurança e as autoridades tiveram que se esforçar muito para dizer que o Brasil era, assim, um espaço político territorial seguro, e para isso usou as Forças Armadas e conseguiu fazer com que fosse organizado aquela Copa Mundial, Copa do Mundo. E depois, no momento das Olimpíadas, novamente uma pressão muito grande pelo que seria a segurança do Brasil, segurança para os atletas, segurança para as suas famílias, enfim, segurança para muitas pessoas. E então, grupos ligados à chamada bancada da bala, grupos, o próprio G20, quer dizer, uma coisa internacional, o Comitê Olímpico Internacional, pressionaram para que o Brasil tivesse uma lei, editasse uma lei contra o terrorismo. E eu lembro a vocês que o terrorismo, mesmo mundialmente, ainda não foi objeto de uma conceituação que diga o que é terrorismo. Então, nós vamos fazer uma lei sobre o quê? Bom, aí, tal como em outros países, eu já falei, o Brasil apresentou um projeto de lei que passou com facilidade no Congresso Nacional, nas duas casas, e passou com facilidade e com uma rapidez ímpar, uma rapidez não vista anteriormente. E ele foi para a sanção da presidente e sancionado em 19 dias após chegar lá. É a Lei 13.220, de 2016. E esse projeto apresenta uma tipificação ampla do que veio a ser crime de terrorismo e que pode ser usado para reprimir movimentos sociais e manifestações populares. Uma das críticas de um deputado é o seguinte: por mais que a Câmara venha aprovar o texto com essa tipificação do projeto e com esse tipo penal, o juiz de plantão pode sim fazer uma interpretação contra movimentos sociais que estejam cometendo supostos atos de terrorismo, né? E aí são classificados vários comportamentos, entre os quais esses que a gente vê, de depredade,
de levar bombas de efeito moral em portos, em transporte, meios de comunicação, sabotagem de sistema de informática, transportes públicos, enfim, tudo que a gente já vê aqui no Brasil e que foram, tudo que a gente já viu e que foi criado naquele ambiente de prevenção do que seria a Copa as Olimpíadas, no caso, né? Foi pós, o anteprojeto já existia desde a Copa. E as sanções previstas variam de 12 a 30 anos de prisão, ou seja, uma comparação que se assemelha à do homicídio e que a mínima são 12 anos e que pode ser usada em situações como essa, das manifestações que tem uma parte nefasta de agressão, de black blocs e tudo, mas que isso aqui pode atingir os nossos estudantes, jovens radicais ou que vão depredar obras públicas e que nós não aprovamos a princípio, eu pelo menos não aprovo, mas que são longe de serem consideradas terroristas, terrorismo. E, portanto, então, eu vou terminar aqui dizendo que essas observações últimas nada têm a ver com o paper do CITAL, apenas despertam, eu quis trazer, porque elas despertam uma continuidade do que ele trouxe quando disse que vários países estavam manipulando a legislação interna contra desafetos, contra partidos políticos, contra manifestações, e que, mesmo no caso do contra-terrorismo, que é uma necessidade contra o terrorismo, né? Mesmo assim, nós devemos respeitar os direitos internacionais, usar os remédios da legislação internacional. Muito obrigada a todos. Bom, O que a gente faz, né? tem a pergunta aí, né? Deveria ser feito, o que pode ser feito? É possível compatibilizar direitos humanos com o combate ao terrorismo? O que pode ser feito? Ou nós estamos falando de utopia e essa maneira que internacionalmente está sendo usada, ela é essencial. Beth, eu podia só fazer uma consideração, não muito sobre a palestra dele, mas mais sobre o teu adendo. Não, até para somar, para tentar... Claro. Até porque eu acho que o seu tema é muito em aberto. Eu tive a oportunidade, no ano passado, 2016, de fazer um estudo sobre essa lei, né? Até fiz um artigo aí que não foi publicado ainda, estamos tentando publicar em algum lugar. E essa lei, ela tem alguns pontos, eu fiz um estudo meio no direito comparado, diversos países passaram a criar leis antiterror, mas a lei brasileira, ela conseguiu criar uma situação peculiar, porque do estudo que a gente realizou, esse debate sobre terrorismo, de fato não existe uma definição do que é, né? E eu acho que o debate no Brasil em torno dessa lei gravitou muito em torno da motivação ou da natureza do ato, né? Eu acho que a discussão sobre terrorismo é essa. O que é terrorismo? Terrorismo é o que você faz ou é a razão que te leva a fazer, né? Então, acho que a nossa lei acabou ficando no meio do caminho desse debate, porque ao mesmo tempo em que ela prevê essas condutas que seriam terroristas, ela tem um dispositivo que explicitamente, até por pressão, me parece, dos movimentos sociais e do governo, perfil do governo que nós tínhamos no Brasil à época,
que explicita o âmbito de aplicação dessa lei. São atos de discriminação religiosa, de minorias, étnicas, não sei o que, eu não lembro bem o dispositivo. Mas, da interpretação que eu faço da lei que vigora no Brasil hoje, por exemplo, o IRA não seria um movimento terrorista. O ETA não seria um movimento terrorista, porque expressamente esses são movimentos com motivação política, eram na época, né? Baden-Meinhof na Alemanha não seria terrorista no Brasil, né? Movimentos claramente terroristas, né? Porque por conta desse debate um pouco ideológico, né, de criminalizar movimento social e tal, se expurgou do texto da lei que foi aprovada expressamente a motivação política, que é a motivação de muitos movimentos. Então, eu acho que talvez o debate tivesse que avançar um pouco, né? Não em torno da natureza ideológica do movimento, mas do ato em si, né? Do ato que é reprovável. Eu acho que a manifestação, o protesto, ele é da democracia, né? Mas aquele ato que atenta contra a integridade física do cidadão de maneira covarde e tal, independentemente da motivação, ele é um ato violador dos direitos humanos também. Então, eu acho que a ótica tem que ser um pouco essa, né? Depende, se a polícia estiver vindo para cima de você, se tiver que entrar num bar e quebrar as cadeiras do bar... Professora, eu vejo de outra forma, né? Isso não é terrorismo, né? Eu acho que o ato terrorista é aquele ato que atenta contra a sociedade, né? Atenta contra a integridade do cidadão, né? Não é um ato reativo ou uma manifestação, até mesmo uma manifestação violenta, né? Mas eu acho que o debate tem que avançar um pouco nesse sentido. A motivação do ato justifica qualquer ato, então não há que se falar, acho que não é por aí, né? Se eu, em nome de uma ideologia, eu vou botar uma bomba numa estação de trem e dizer que aquilo ali eu acho que existe um limite entre isso, né? Entre uma manifestação, entre um conflito, né? uma revolta qualquer, e um ato covarde, um ato que se aproveita da insegurança que ele gera para difundir qualquer bandeira, seja religiosa, seja de discriminação, seja até, às vezes até alguma coisa positiva, alguma coisa até que seria socialmente útil, mas conceitualmente, pelo que a gente tem pesquisado, né, a ideia do terrorismo ela tem que estar muito mais associada ao ato em si do que propriamente a motivação, porque se nós começamos a trabalhar sob a ótica das intenções do terrorista, né, daqui a pouco você está aceitando qualquer coisa, né? Eu acho que existe um limite ético. Eu acho que a discussão tem que ser muito mais da ética do que propriamente da ideologia, né? Se ela é religiosa, se ela é de discriminação, se ela é de maioria, de minoria. Não, é o ato, a substância do ato terrorista em si que tem que ser combatido. Pelo menos da leitura que a gente fez, se chegou a isso, né? Muito interessante. Obrigada, professor Paulo Mendonça. Nós gostaríamos que houvesse manifestação, que vocês apontassem alguma observação sobre o que foi falado aqui. Diga, por favor. Ela vai te dar um microfone. De onde você é, por favor? Tá. Eu sou Fernando, eu sou aluno de psicologia lá da UF. Enfim, muito legal estar aqui debatendo essas questões. Eu nem estava tocando, na verdade, que o primeiro debate ia ser sobre terrorismo. Quando eu li contra o terrorismo, eu tinha pensado uma coisa um pouco diferente, assim. Mas... enfim, o professor não pôde vir, eu acho que essa pergunta tem mais a ver com essa questão que ele traz da conceituação do terrorismo, porque eu acho que, assim, essa questão da enunciação, né, a conceituação, você falar terrorismo ou não terrorismo, é muito importante. Para você poder, de fato, debater e fazer leis, né? Uma questão, reflexão que foi trazida é que como é que você vai fazer, os países vão se adiantar e fazer leis de algo que não está conceituado internacionalmente. Mas eu acho que, assim,
no meu ver, da questão agora, nessa discussão, tem um porquê de não ter essa conceituação, né? Não é à toa que não se conceitua ainda o que é terrorismo, assim. E eu acho que é justamente pelo perigo dessa conceituação, né? Quando você vai pensar em chamar terrorismo, é isso, terrorismo o quê? Por exemplo, terrorismo de Estado, da máquina estatal, não é falado. E se caso fosse conceituado internacionalmente o que é o terrorismo, a gente iria falar sobre o terrorismo de Estado, por exemplo. Eu acho que essa questão do terrorismo, até na nossa fala, quando a gente fala aqui, no texto que foi escrito, que você leu, a gente fala do terrorismo sempre no outro, sempre no fora, né? Sempre algo que a gente precisa defender as nossas fronteiras e que a gente não faz parte, algo que nos ameaça diretamente. Mas tem uma questão delicada, mais um pouco delicada aí, que eu acho que é a quem interessa chamar de terrorista, né? É o árabe para os Estados Unidos, historicamente, não é o Estado Islâmico, é o árabe. O que ocorre é uma perseguição à comunidade islâmica como um todo, quando você vai falar da Al-Qaeda, do atentado do 11 de setembro, do Estado Islâmico. Aqui, quando queimam um ônibus na Avenida Brasil, facção, organização, crime organizado, é terrorismo? Talvez seja, mas também diz de uma estrutura social muito mais complexa que a gente tem aqui dentro, de crime organizado, de criminalização da pobreza. E aí a gente vai começar a classificar que botar fogo no ônibus na Avenida Brasil é um ato terrorista interno aqui, dos nossos próprios terroristas. Então, eu acho que, assim, para começar a pensar nessa questão, a gente tem que começar a pensar. É quem interessa chamar de terrorista, e também quem de fato, o que é de fato terrorismo? É o ato. Eu acho também, eu tenho medo do ônibus queimar na Avenida do Brasil, tenho medo da bomba explodida no metrô. Claro que eu tenho, mas assim, se encerra aí, assim, tipo, a gente vai dizer isso é um ato terrorista por si só e vai aplicar as sanções, mas assim, é um contexto muito mais delicado para a gente sair apontando assim terrorismo ou não terrorismo, porque é muito interessante para alguns órgãos isso, você ter seus próprios terroristas, assim, você ter seu próprio objetivo para ser combatido, né? Então, acho que queria trazer essa reflexão para ser pensada também quando vai se tratar do assunto. Obrigada, Fernando. Alguém quer comentar? Você? Vamos dar mais uma rodada. Não, é claro. Quem mais poderia? Bom dia a todos. Meu nome é Silvia Tedesco, como Renata comentou, estou na coordenação do Observatório Nacional de Saúde Mental e Justiça Criminal da UF, parceira, né, do grupo, né, de vocês aqui nessa organização. E eu acho importante, assim, foi muito importante os temas trazidos através da questão do terrorismo, porque a partir desses temas nós podemos trazer várias reflexões. Eu achei a colocação do Fernando bastante pertinente, porque a definição de terrorismo ela é essencial para a lei, né, para que ela possa claramente agir. Agora, é uma definição clara, interessa definir claramente o terrorismo, né, como o Fernando diz, interessa chamar quem de terrorista, enfim, são questões políticas que nós temos que refletir, e é importante que nós tenhamos esse espaço. E aí eu quero também parabenizar esse evento, porque esse é o início e teremos aí 2 dias para conversar sobre isso, E aí na sua fala apareceu um tema que para mim é caro, até porque amanhã eu vou falar sobre isso, do combate às drogas,
né? Então, há uma formulação na sua pergunta: será que podemos combater o terrorismo de outras, né, com outras formas, se não que escape à violação de direitos humanos, né? E aí eu penso assim, na minha área, no que eu vou colocar, justamente isso, né? O buscar outras formas de atuar implica talvez em repensar a ideia de combate, porque na minha área, assim, durante muitos anos, né, desde o início do século XX, nós pudemos acompanhar vários projetos de combate às drogas, de guerra às drogas, né? E esse combate, essa guerra, essa demonstração de força não levou a qualquer resultado, né? E vários países tiveram que reconhecer, e a partir daí a lógica do tratamento, no caso da droga, do tráfico, sofreu uma reversão. E justamente a ideia de combate, de guerra, que começa a ser fortemente interrogada. Então, talvez, aí eu só levanto, né, uma questão, enfim, para a gente discutir nesses 2 dias, talvez, será que não é repensar a ideia de combate? Não é por aí que a gente pode reconfigurar todo esse quadro, todo esse contexto? Enfim, nós todos aqui representam universidades, todos aqui são, foram convocados como pensadores. Então vamos aproveitar esses 2 dias para, né, refletirmos juntos, pensarmos juntos em formas de mudar essa estratégia tão antiga de guerra, combate, demonstração de força, como se as soluções viessem daí. E eu acho que posso trazer um testemunho da minha área, né, do que eu vou falar amanhã, onde se mostra um total fracasso dessa estratégia. Daí já tem alguns anos que alguns países estão conseguindo outras soluções. Então acho que o perigo é pensar no combate ao terrorismo, além de outras coisas, claro. Obrigada. Obrigada, Silvia. Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que eu gostaria de colocar assim uma questão, né? Essa questão securitária nesse extremo do medo, né? Que muito já se teorizou depois de 2011, né? E no Brasil, como é que isso chega? A Beth chegou a alinhavar, o professor Paulo também. Só colocar uma questão aqui, essa gestão, né, aqui no Brasil pelo medo e a levantar as garantias processuais democráticas a partir de um discurso do medo é também algo que a gente tem visto, né, no Brasil, nesse momento que se instala de maneira traumática e que tem se seguido com reformulações generalizadas no nosso sistema de justiça, em que várias garantias processuais estão sendo levantadas por uma gestão do medo, né? Pode não ser o medo do terrorismo, mas eu queria levantar aqui a questão de que isso tem feito escola, né? Anteriormente à própria 2011, mas posteriormente no Brasil a gente está vivendo uma situação em que as garantias processuais penais não têm mais o mesmo solidez, né? Estão se liquidificando por uma questão do medo, seja medo de toda a administração da coisa pública, né? do financeiro, da situação do país, enfim, a gestão do medo está tendo esse impacto muito grande, né, no Brasil. Eu acho que Agostinho Ramalho Marques Neto, filósofo do direito, vai tocar nesse tema na conferência dele. Assim, comentando o que você comentou,
Na verdade, nós não podemos falar em últimos anos em relação ao que a Silvia Tedesco acabou de falar, porque é histórico, essa guerra contra aquelas populações que são consideradas ou doentes, no caso, né, que vocês conhecem, né, melhor, ou então nocivas, e elas são exiladas. Quando se fala em favela, por exemplo, é um constrangimento. As pessoas que moram em favela colocam o endereço do lugar onde elas trabalham para não para que o ponto frio entregue a geladeira, a patroa assina junto. Ou então os presos também não dizem que estão presos para suas famílias, colocam lá a estrada Guandu do Sena, e a mãe não sabe que Guandu do Sena é a estrada onde está o complexo penitenciário de Jericinó. Então, essa guerra que a gente está vendo agora é também digamos assim, é uma continuação da guerra ao tráfico, da guerra ao crime, combate ao crime, né? Esses são os termos que a gente usa, combate ao crime, guerra ao crime. E é mais do mesmo, porque o Estado e a sociedade, né, e seus representantes, no caso do Estado, não conseguem articular outras soluções. Todas as vezes, é o que ele fala aqui também, né, que os defensores de direitos humanos são considerados moles, softs, lenientes. Né? Por isso que eu pergunto no fim, teria maneira de fazer a mesma coisa de maneira diferente, que é uma questão que se fala em relação à chamada guerra às drogas, a maneira como isso é tratado, a forma policialesca, quase que exclusiva que se lida com a criminalidade, sem que outras possibilidades sejam experimentadas, né? E o que acontece é esse efeito, que é um efeito zero, ou até um efeito muito nocivo, de revolta, de discriminação, de racismo, que a gente vê. Quer dizer, até hoje não se conseguiu alterar de maneira positiva, e o instrumento é sempre esse, da violência, aquele brucutu, não, como é o nome? Era brucutu, agora é caveirão, né? E tropas e tudo mais. E como o crime organizado, o crime que finalmente se organizou, né? Ele não nasceu organizado, o crime que depois de décadas e décadas e décadas, até a gente pode falar até em mais do que décadas, né? Ele se organizou da maneira criminosa para atender os seus interesses. Mas ele também, essa organização de presos, é falta da atribuição, do reconhecimento de direito a estudar, direito a médico, direito à saúde, direito né? E que trabalho. Isso vai gerando um movimento que eles iniciaram assim, depois já mudaram completamente o perfil, de coesão, de pressão, que foi o início do movimento organizado, que hoje em dia já é organizado para outras formas, para agressão, entendeu? Mas é isso, são construções que se tem. E a guerra às drogas é isso, é uma construção. E a guerra ao terrorismo é uma construção, é uma maneira de também não se usar, de discriminar determinados estados, que têm determinadas religiões, hábitos. Né? É tão coordenado que você vê que na França as meninas irem com véu foi banido. As mulheres usarem um maiô comprido ou então irem com suas roupas típicas tomar banho de mar,
foi proibido, né? Então, aí começam as restrições, a questão do Bush agora, e isso aí não é nacional, não, é mundial mesmo. É mundial. Bom, quem mais poderia contribuir aqui? Martinho? Não é propriamente a questão, é que eu gostei muito desse adendo que a Elizabeth fez à fala do Cital, né? Porque lembra um pouco o espírito desse seminário, né? Da gente discutir questões que são tanto de âmbito local como global, que transitam, né, pela esfera normativa e científica, né? E que às vezes colocam em questão aquilo que nós consideramos tanto da dimensão conceitual do fenômeno, no caso do terrorismo, quanto da dimensão legal dele, né? Acho que isso também vai se atualizar, como a Sílvia mencionou, né, na discussão sobre o combate às drogas, sobre a guerra às drogas no mundo contemporâneo, também uma questão global. O encarceramento em massa, que sem dúvida será uma discussão que tocaremos ao longo desse seminário, né? O que hoje à tarde nós vamos discutir, que não é só do que diz respeito aos direitos humanos, mas também de outros direitos, né? Civis, políticos, né? E também sobre a questão da responsabilidade, que, enfim, né, não diz respeito só à responsabilidade penal e civil, mas a terapêutica é o que nós teremos a oportunidade de conversar com a professora Renata, que está na mesa, né? Acho que esse trânsito entre o normativo e o científico, entre o conceitual e o legal, entre o global e o local, ele, assim, é muito importante de ser percorrido por todos nós, quando a gente pretende criar, como nós estamos aqui, né, criar formas de cooperação internacional. Enfim, parabéns.